Fala galera, e na arena para um público de 15.004 torcedores, o Grêmio foi simplesmente avassalador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Grêmio 6, Novo Hamburgo 1. A melhor atuação até aqui na temporada de 2023. Um verdadeiro massacre, um atropelo, porque bastaram apenas 7 minutos. 7 minutos para o Grêmio fazer 3 gols e praticamente já liquidar com a partida. Uma atuação que dá fôlego e uma motivação ainda maior para a semana decisiva de Copa do Brasil e do Clássico Grenal no próximo domingo na Arena. Tudo de Grêmio 6, Novo Hamburgo 1. A partir de agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação do técnico Renato Portaluppi, Adriel mais uma vez começou como titular no gol. Eu já tinha ontem à noite a informação de que Renato tinha uma dúvida entre o Adriel ou o Breno. Pois bem, Renato está dando sequência para Adriel. Ele começou como titular e na lateral direita o João Pedro iniciou a partida e é o jogador da posição na ausência do Fábio. O Grêmio que teve aí Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Kahneman, Reinaldo, Carbajo, PP, Bitelo, Cristaldo, Vina. E na frente o Luizito Soares, o Ferreira, ele ainda não está na sua melhor forma física, podemos dizer assim, sequer ficou aí no banco de reservas, mas Renato Portaluppi, há pouco na entrevista coletiva, garantiu que ele tem grandes chances de ficar à disposição contra o Campinense pela Copa do Brasil. Como eu disse no começo do vídeo, o Grêmio em 7 minutos... ele já vencia por 3-0. Uma atuação simplesmente impecável. O Grêmio aí foi muito bem do início ao fim da partida. E começou a 2 minutos a abrir o placar num belo passe do Bitelo, em que o Vina bateu muito forte de primeira e fez aí Grêmio 1-0, o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Depois, logo a 6 minutos, o Kahneman de cabeça ampliou o marcador para Grêmio 2-0. Logo na sequência, Bitelo, que teve aí uma grande atuação na partida desta noite, cada vez se tornando um jogador mais imprescindível para Renato Portaluppi no Grêmio. Bitelo deu uma bela assistência para o Cristaldo ampliar o marcador para Grêmio 3-0. Com o placar já encaminhado e uma goleada que se avizinhava, o Grêmio não diminuiu o ritmo, pelo contrário, foi criando uma chance atrás da outra. Foi fazer aí o quarto gol a 19 minutos através aí do Bitelo, numa ótima tabela ali com o Cristaldo, e o 4-0, eu já imaginava que o Grêmio ia fazer um placar de 8, 9 gols nessa noite. Tamanha era a superioridade em relação ao seu adversário. Ainda deu tempo de, a 27 do primeiro tempo, o Bruno Alves fazer 5-0 e o Grêmio continuou lá empilhando chances de gol. Tanto é que o árbitro ele nem deu acréscimos, encerrou ali o primeiro tempo a 45 minutos. Veio a segunda etapa e aí o jogo, e não poderia ser diferente, foi um treino de luxo. Porque com 5-0 já a favor, o Grêmio, por óbvio, diminuiu o ritmo, mas ainda assim ele seguiu aí incomodando bastante a defesa do Novo Hamburgo. E olha, foi 6-1, poderia ter sido 7, 8, sem nenhum exagero. Tamanha foi a ótima atuação que o Grêmio teve nesta noite. E ainda deu tempo aí do Matheus Lagoa a 35 do segundo tempo de cabeça após o rebote do Adriel fazer o gol de honra do Novo Hamburgo, mas logo na sequência, belo cruzamento do Cristaldo, Soares bateu de chapa
e ali fez Grêmio 6-1, dando números finais à partida. O Renato aproveitou no segundo tempo e também rodou o elenco, como por exemplo, ele colocou aí o Diego Souza e o Gustavinho nos lugares do Vina e também do PP. O Lucas Silva e o Vilhaçante também entraram na partida. E o que me chamou a atenção também foi, após a partida, o Renato na sua entrevista coletiva. E tem duas manifestações do técnico que eu gostaria aqui de destacar com vocês. A primeira delas, o Renato Portaluppi é questionado pelo Matheus Dávila, grande parceiro lá da Bandeirantes, sobre se ele tinha conhecimento também das lesões do Ferreira no passado, ele que praticamente não conseguiu jogar porque tinha muitos problemas físicos. Renato disse o seguinte, abre aspas, esse ano o Grêmio tem comando, ano passado não tinha em todos os setores. Isso que aconteceu com o Ferreira no ano passado, fecha aspas. Bom, a informação que eu tenho é de que com o presidente Romildo Bolzan, a relação sempre foi muito boa entre os dois e o Renato mesmo dizia isso publicamente. Agora, a bronca era muito grande com o Denis Abraão. Se Denis Abraão permanecesse no Grêmio naquela oportunidade, o Renato não trabalharia no Grêmio, como o Denis saiu, abriu o caminho aí para o Renato também retornar. E depois da entrevista coletiva, quando já havia sido encerrada e também comunicada pelo assessor de imprensa, o Igor Póvoa, Renato falou sobre a folga do grupo de jogadores no Rio. A folga dele no Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte sobre esta folga: gostaria de mandar um recado a quem gosta de me perseguir. Queria perguntar para eles se eles não têm um dia de folga na semana deles. Isso é falta de assunto, são os mesmos de sempre. Se está faltando assunto, eu vou dar para eles. E depois ele falou até da cueca preta que ele acabou aí usando no jogo. E, enfim, isso aí é uma questão do Renato. Mas o fato é que o próprio treinador, e partindo dele também a iniciativa de falar sobre o assunto, até porque ele não foi perguntado sobre isso na entrevista, mostra que ele ficou um tanto quanto incomodado, mas isso não será nem a primeira e nem a última vez que vai acontecer o Renato ir curtir a sua folga no Rio de Janeiro com os seus familiares e também jogando aquele futebol que a gente sabe que ele gosta bastante. Como eu falei aí, uma noite de grandes notícias para o Grêmio. O Vina jogou muito bem, eu acho que esse é um atleta que vai se encaixar muito no time do Grêmio. O Bitelo cada vez melhor, jogador moderno, marca com intensidade, chega muito bem na frente, faz gols, dá assistências, é o seu melhor momento pelo Grêmio, sem dúvida nenhuma. Jogador que cresce cada vez mais. Carbajo muito bem, vai se adaptando e também mostrando seu futebol. Eu só acho, mas essa é uma escolha do Renato, que o Grêmio em algum momento vai precisar do Vilhaçante no seu time titular como o primeiro homem de meio campo. Carbajo ainda tem dificuldades, mesmo que hoje o Grêmio tenha passado o carro, tenha sido avassalador. Eu acho que o Vilhaçante, em determinadas partidas, ele seria o meu titular, vou deixar bem claro aqui, porque quando aumentar a qualidade, a defesa do Grêmio pode vazar. E eu considero o Vilhaçante jogador fundamental nesta primeira função do meio-campo. Assim eu vi Grêmio 6, Novo Hamburgo 1, uma goleada, a melhor atuação disparado do Grêmio até aqui na temporada 2023. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.